Hoje vamos revisitar o amor. Eu sou o Vinícius Canhoto, bem-vindos a mais um Deixa Eu Pensar, e hoje eu quero falar um pouquinho desse sentimento, entre muitas aspas, que é o amor. Eu já falei de amor antes, aqui no Deixa Eu Pensar. O segundo texto que eu escrevi foi sobre o amor. Ele se chama O que é o amor? E é onde eu falo muito sobre o que eu acredito que seja o amor. Sobre o meu pensamento do que é essa grandiosidade, esse sentimento magnânimo, essa hipérbole emocional que é o amor. E para já dar um spoiler que vai conduzir esse episódio inteiro, eu não acredito no meu conceito de amor que ele seja um sentimento. O amor não é um sentimento. Ele é, e vou repetir o que eu disse agora há pouco, uma hipérbole emocional, um guarda-chuva conceitual. Mas vamos por partes. Hoje, então, eu quero falar um pouco mais desse desse texto que eu gravei, que foi o segundo texto, Deixa Eu Pensar. Ele não teve vídeo, não gravava vídeos ainda dessa forma, então eu quis revisitar esse tema, até para poder também me retratar de uma analogia que eu faço. E eu vou falar dela daqui a pouquinho, porque é uma analogia que ela é muito utilizada, ela já é um clichê. E eu acabei usando também para favorecer o meu pensamento, porque fazia sentido no que eu estava dizendo. Mas ele não cabe mais nesse conceito de amor. Não vai caber e vocês vão entender já já. Porque antes eu quero passar rapidamente, mas muito rápido mesmo, porque eu não quero ficar falando muito sobre os amores gregos, que é como eu começo esse texto que eu escrevi há mais de um ano atrás. Os 3 amores gregos: Eros, Filia e Ágape. Então, passando bem rapidamente, Eros é o amor erótico e não necessariamente sexual. Eu tenho um texto, é um texto que se chama O Eros Vive no Meio, se eu não me engano, onde eu escrevo sobre esse meio entre 2 pontos ser aonde Eros vive, onde a erotização existe. Não existe no início, ele não existe no momento de chegada, ele existe no meio. É quando nós somos erotizados, é aquele momento que gera a sedução. E de novo, não estou falando apenas do sexual, estou falando de uma erotização que gera aquele êxtase, que gera aquela animação, aquela emoção de querer mais, de estar aproveitando, é prazeroso, mas que quando chega ao final, seja lá do que você está fazendo, o Eros já deixa de existir. Então o Eros é esse ponto de meio. Existe Filia, que é o amor da amizade, é o amor do amigo, é o amor da parceria, é o amor no que eu entendo por Vinícius, mas talvez não como conceito grego, até o familiar. Eu diria que Filia está mais próximo para mim, porque o Ágape, que é o terceiro, ele seria o amor incondicional. E podemos dizer também que um amor de mãe para o filho, um amor familiar mais próximo, aquele amor, talvez até o amor romântico, não acredito que entre no Ágape, mas vai se sobressair muito o Ágape quando vem a religião. Então o amor de Deus ou o amor a Deus seria o Ágape, que é aquela coisa incondicional. Vamos jogar tudo isso fora, não são conceitos que eu quero trabalhar, não são conceitos que hoje eu até entenda como conceitos de amor que vivemos na sociedade de hoje. Não faz sentido, a não ser que a gente vá muito para a religião, que não é o propósito aqui também. Mas eu quero falar daquele amor, o amor, a palavra amor. Até porque a filosofia, o pensamento, ele está muito relacionado com as palavras, que são definidas socialmente, e existe uma expectativa do que se espera daquele conceito. Então existe hoje uma expectativa do que é o amor. Quando você ama alguém, já existe
preconceito do que isso significa, que é construído socialmente. Então o ponto aqui, já entrando no tema principal, falando um pouco do que eu entendo por amor e deixando de lado toda a parte de chamar amor de sentimento, é dizer que amor é um guarda-chuva conceitual. Ele é uma hipérbole emocional, ele não é um sentimento. Ele não tem como ser um sentimento, porque nós não sentimos amor. É impossível categorizar um sentimento que sirva para todas as pessoas, em todas as situações, em todas as culturas, que tenha esse mesmo nome. Eu posso dizer o que é medo. Eu posso dizer até o que é alegria. Eu posso dizer o que é tristeza. Existem relações hormonais, inclusive neurológicas, que vão lidar com essas emoções de uma forma física. O amor por si só não. Porque nós temos o amor familiar, o amor à mãe, amor ao irmão, amor ao pai. Temos o amor do relacionamento, o amor ao meu parceiro ou parceira. Temos o amor à religião, então eu amo a minha religião, eu amo minha comunidade, eu amo Deus. Temos até amores a outras coisas. Eu amo ficar em casa, eu amo a vida que eu tenho, eu amo minha rotina, eu amo os meus bichos de estimação. Como não amar os meus animais? Eu amo aquela comida, eu amo o meu prato favorito. Então essa palavra, ela acabou se tornando um coringa para extrapolar um sentimento, ou mais de um sentimento, de uma vez só. Então, eu não gosto de você, eu amo você. Mas o que amor quer dizer exatamente? Quando eu falo que eu amo alguém, ou eu amo algo, o que exatamente eu estou querendo dizer? O que está por trás disso? E aqui vai entrar o conceito que para mim é primordial. Por não ser um sentimento, por ser um guarda-chuva que engloba diversos sentimentos dentro, é impossível que existam amores iguais. Porque o amor, ele é um conjunto, e aqui foi onde eu usei erroneamente a analogia de quebra-cabeça. Eu disse que o amor era um quebra-cabeça de peças únicas para cada pessoa. Então, eu amo uma pessoa porque eu gosto do jeito que nós conversamos, eu gosto da presença dela, eu gosto de como juntos nós somos pessoas ativas, eu gosto... Podemos dar diversas situações, diversos contextos. Eu amo porque nós temos um contexto, porque nós temos uma amizade, eu amo porque o jeito que ela me criou foi dessa forma, eu amo porque quando tinha muita fome eu comia aquela comida, então eu tenho esse gosto nostálgico. Só que isso nunca funciona igual para todo mundo. É impossível que dois amores sejam iguais, inclusive em uma via dupla. Nunca será uma via dupla equivalente. Então, se eu estou num relacionamento e eu digo a uma pessoa que eu a amo, ela vai entender algo e eu outro algo. E quando ela me diz que me ama, é exatamente igual. Ela tem algo, um conjunto de coisas que representam amor para ela nesse relacionamento, que quando ela diz eu te amo, engloba tudo de uma vez. Mas quando chega para mim, o meu mapa mental do que é o amor e de como eu a amo não é igual, não pode ser igual. Não tem como ser igual, porque são contextos diferentes, são experiências diferentes, são bases relacionais e de vida diferentes. Então a expectativa que uma pessoa tem, ou um jeito que ela se sente perto de mim ou de alguma pessoa, vai ser diferente dessa outra pessoa. Eu não sei se está ficando muito claro ou muito confuso, mas não é possível que existam conjuntos iguais de sentimentos que representam um único amor. E é por isso, e agora vou desfazer toda a parte do quebra-cabeça,
é que não existe um ideal de amor. E quando eu uso quebra-cabeça naquele texto, no segundo texto que eu escrevi, no Deixa Eu Pensar, ele é errado porque um quebra-cabeça tem um fim, ele tem bordas, ele finaliza com alguma imagem que é ideal. E ao mesmo tempo ele tem peças que se encaixam uma na outra e apenas com elas. E o amor não é isso. Então, mudando aqui completamente, e o que é a capa desse episódio, eu passei a gostar mais de outra analogia, de duas na verdade. A primeira é Lego. Então o Lego, ele é esse brinquedo modular que monta e desmonta, assim como os sentimentos dentro de um amor, onde não existe um ideal, você pode montar o que você quiser, qualquer forma abstrata. Outra que eu gosto bastante é de massinhas. Então, o amor, assim como massinhas de modelar, podem ser artesanalmente modificadas e misturadas e criando coisas abstratas e novas o tempo todo. Logo, o quebra-cabeça está fora da jogada e aí agora usarei sempre Lego, até que eu mude de ideia novamente. Então eu quero me retratar por isso. Eu quero dizer que o amor agora é massinha de modelar e um brinquedo de Lego, onde pessoas diferentes têm conjuntos diferentes de sentimentos que significam amor para elas. E isso nunca será equivalente com outro conjunto de sentimentos de qualquer outra pessoa. Então, amor não é um sentimento, amor é um guarda-chuva, é uma hipérbole, geralmente uma hipérbole forçada para dizer apenas que você sente mais algo que você está sentindo. E tudo bem, faz parte da brincadeira social. Nós temos palavras para fazer hipérboles. Nós falamos que eu gosto, não, é a melhor pessoa do mundo, não, é uma pessoa que eu amo demais. Então você vai crescendo, vai elevando essa vontade de expressar o quanto você acredita que se sente naquela situação, mas não necessariamente isso é um sentimento. Não necessariamente é um sentimento, é talvez só uma forma de se expressar, é mais relacionada à comunicação do que a como você se sente exatamente. E aqui eu tô falando só das coisas positivas, porque o amor também, socialmente falando, ele está relacionado a algo positivo. Sentimentos bons. Então você se sentir bem com alguém, você ter essa parceria com alguém, você sentir que essa pessoa muda a sua vida, você sentir que tem segurança com ela, você se sentir feliz perto dela, está muito, você ter gratidão pela vida que você teve com ela, está muito relacionado a uma cultura onde amor é levado como positividade. O que nesse conceito que eu trago, ele acaba tendo um problema, porque ele pode ser relativizado. E não necessariamente é errado conceitualmente. Ele pode ser relativizado porque ações que para uma pessoa representam algo que é positivo, ou certo, ou moral, ou de alguma forma ético, no jeito que ela enxerga o mundo ou a situação em que está vivendo, para outra pode não ser. E é aí que existem os conflitos, é aí que surgem os relacionamentos tóxicos, que muitas vezes podem ser sim, e nós sabemos que muitas vezes são intencionais, mas algumas vezes é em nome do amor. Então, por exemplo, pais que às vezes tentam proteger o filho, dar segurança, evitar que ele sofra adversidades na vida e criam quase que numa redoma, pode ser prejudicial de alguma forma para a psique daquele indivíduo, mas foi feito de boa intenção. Não podemos dizer que foi um abuso no sentido mais pejorativo da palavra, porque existia um amor dos pais nessa situação que talvez possa não resultar em algo tão positivo. Então, quando a gente acaba entrando nesse ponto e entendendo que o amor ele é um conjunto de emoções e um conjunto de entendimentos contextuais, que cada pessoa tem os seus, essa quebra de mapas mentais de entendimentos
do que uma situação, ou uma ação, ou uma atitude da outra representa, ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer. Porque não podemos achar só que o amor é essa coisa, se me ama, então vai estar tudo bem. Porque o amor é isso. Não existe isso no amor. Não existe uma coisa, não existe um amor, não existe o ideal, não existe aquela imagem do quebra-cabeça fechada. Existe a expectativa social daquilo. E aqui eu já estou falando em círculos sobre o mesmo assunto, mas para fechar, essa parte do amor, do que eu entendo como conceito, acaba sendo realmente mais relacionado ao uso da palavra do que realmente ao sentimento. E a gente devia começar a perguntar mais sobre o que é o amor que você está dizendo para outra pessoa ou para qualquer situação que você diz que ama. O que está por trás? Quais são esses sentimentos? Por quê? Por que ama? Na prática, no material emocional. Ficou até uma frase que nem fez sentido. Mas deu para entender. O que é esse amor? O que você realmente está sentindo? Porque o amor que você fala para a pessoa tem um significado que, na verdade, só você entende. Quando você fala que ama alguém, só você sabe o que isso significa. Vou repetir isso aqui. Quando você diz que ama alguém, só você sabe o que isso significa. A pessoa que ouve, ela pode achar o máximo, ela pode ficar feliz, ela pode realmente entender que só vem coisa boa, e pode ser verdade. Mas para ela, não é exatamente o que você está querendo dizer. Porque ela tem outro conceito do que é amor, porque ela teve outra vivência, ela teve outra criação. Até mãe de gêmeos vai ter amores diferentes para cada filho. Porque as relações das pessoas são diferentes. Não existem relações iguais, as situações são diferentes. O jeito que você se relaciona em 1 minuto com uma pessoa não vai ser igual nunca mais com o jeito que você se relaciona no próximo minuto com a outra. Por mais que elas estejam próximas, sejam gêmeas idênticas, o que não significa nada em relação a emoções, não tem como os amores serem iguais. E isso entra em outro tópico, que é aquela vontade, e o texto da semana traz isso, de querer sempre dizer que ama mais. Ou querer dar uma métrica. Então a questão é essa. Metrificar o amor. Quanto você ama? Isso também não existe. Não tem como metrificar. Não é possível metrificar. Porque, como já falei aqui exaustivamente, o amor, ele é um conjunto de situações e de emoções e de contextos que fazem sentido apenas para uma pessoa. Cada um tem o seu. Não tem como dizer que é mais ou menos que outra, porque os pedacinhos de Lego, né, as peças de Lego, elas são diferentes. Elas foram construídas de outra forma. E quando eles se juntam, vai se tornar ainda mais outra coisa. Cada vez vai se tornando outra. As peças vão se montando e desmontando e a pessoa vai entendendo outras coisas do amor. Ela se relaciona com outra pessoa e de repente ela entende amor de uma outra forma por causa do jeito que ela se sente, que talvez não seja o jeito que aquela pessoa vai se sentir. E essas peças vão se mudando, vão mudando, e não quer dizer que uma estrutura de Lego é maior que a outra. E olha só que interessante. Só de estar aqui falando isso, eu já passei a desgostar da analogia de Lego. Porque a analogia de Lego, ela implica que uma estrutura pode ter mais peças que outras. Então eu tô perdido com analogias, eu não vou conseguir achar uma analogia para amor, porque mesmo massinha de modelar, eu vou acabar na mesma situação. Eu vou acabar dizendo que um tem mais massinhas, ou um tem mais formas que a outra, e eu precisaria pensar um pouco mais. Então fica aqui já a promessa de um terceiro momento para falar de amor e para tentar me retratar mais uma vez sobre essa situação, desse sentimento que nunca vai deixar de ser debatido. Eu acabei de chamá-lo de sentimento. Ele não é um sentimento. Falamos de amor e talvez não tenhamos chegado a lugar nenhum,
Mas quando a gente está falando de filosofia, principalmente de conceitos muito abstratos, muito debatidos, muito intrincados na sociedade, numa cultura, é complicado tentar chegar em algum lugar. Eu nem me proponho a isso. Eu tenho meus pensamentos, as pessoas têm as dela. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, tá, o que você entende por amor? Depois que eu escrevi o texto lá atrás, o segundo texto, eu também debati bastante, perguntei para as pessoas sobre amor, qual que era o entendimento. E geralmente, se as pessoas têm entendimentos diferentes, é difícil. Qualquer pergunta que você fizer, o que é um amor, para qualquer pessoa, sobre qualquer aspecto de amor, cada pessoa já vai hoje entregar uma resposta diferente. Isso para mim só prova essa modulação desse conceito. Para mim é importante só entendê-lo não como sentimento. Para mim é importante entendê-lo como uma construção. Eu acho que essa é uma palavra interessante, uma construção de modos de sentir que nunca estão finalizadas, podem mudar ao longo do tempo. Não confundir com paixão também, porque é muito comum, e no texto que eu escrevi dessa semana está muito claro a parte da paixão, né, chamada de amor, que também é uma cegueira das emoções, e é fisiologicamente comprovado como uma cegueira ali nos hormônios. Uma coisa que deixa a gente away da nossa razão. Mas voltando para o amor mais conceitual, era isso que eu queria compartilhar. Eu queria ter trazido um pouco de Spinoza, eu juro que eu queria ter trazido um pouco de Spinoza, principalmente na parte que eu falo das relações nunca serem iguais e por isso os amores nunca poderiam ser iguais. Eu queria trazer toda essa relação, essas relações, esses afetos que Spinoza traz de uma forma tão magistral. Mas eu acabei ficando um pouco mais preso no meu próprio pensamento, e como é o meu podcast, então eu vou deixar dessa forma. Eu vou falar de Spinoza um pouco mais pra frente. Eu quero falar um pouco de Spinoza, não apenas de amor, mas da sua filosofia como um todo. Vai ficar aqui como um vídeo para o futuro, talvez abordar um pouquinho de amor em algum texto sobre espinosismo. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, desses meus pensamentos. Obrigado por ouvir até aqui, obrigado por acompanhar o Deixa Eu Pensar. Eu sou Vinícius Canhoto. Caso você tenha gostado, compartilha, manda para alguém que você ama e até o próximo Deixa Eu Pensar.